Oi, crianças, vamos continuar então? Nós vamos agora para a nossa matéria de ciências. E olha, é um assunto bem legal para a gente aprender aqui, tá bom? Sobre eletricidade. Olha só que legal, capítulo 9. Capítulo 9, eletricidade, página 220 e 221, tá? Nós vemos, gente, que a eletricidade, ela surgiu no nosso mundo, né? E antes, como será que as pessoas faziam algumas atividades que hoje nós precisamos da eletricidade, né? Eram atividades assim bem demoradas para se fazer, atividades bem difíceis de se fazer, que hoje em dia nós fazemos assim com muita facilidade, né? Porque agora temos eletricidade. Essa parte amarela aqui, olha, a prof vai ler, vamos ver. Antes da descoberta da eletricidade, o dia a dia das pessoas era muito diferente do atual. Tarefas que hoje realizamos com certa facilidade demandavam mais esforço para serem realizadas. No entanto, a eletricidade não está associada somente às tarefas que realizamos. Ela também está presente em diversos fenômenos naturais. Então, nós vemos aqui, olha, um raio ali, né? Olha, saindo do céu e vindo ali nas hélices, né? Aqui, olha, no carro, a velocidade do carro deixando um raio de eletricidade para trás. Então, a eletricidade não está presente apenas nas coisas que a gente usa no dia a dia, por exemplo, um celular precisamos carregar, a geladeira que precisamos ligar, a televisão, não. Ela também está presente na natureza e no nosso corpo. Nós vamos ver que o nosso corpo também tem eletricidade, tá bom? Então, página 220, 221, para iniciarmos o capítulo. Aí, 222, nós vamos iniciar ali o assunto, olha, tá bom? A eletricidade em nosso cotidiano. Nós vemos aqui, gente, nessa foto aqui, nessa gravura, várias pessoas utilizando ali a eletricidade, tá? Então, a eletricidade é muito, muito importante e está presente em várias situações do nosso dia a dia. Na gravura aí, olhem bem, nós temos ali o menininho assistindo um desenho dele ali na televisão, né? Então, ao acendermos uma lâmpada elétrica, estamos utilizando a eletricidade. Ao assistirmos uma TV, ao aquecermos um alimento no micro-ondas, ou ligarmos um chuveiro para um banho, tudo isso estamos usando eletricidade, né? Então, ali no nosso dia a dia. Nós temos também, olha, o homem ali no hospital, tá? Muitos serviços essenciais, então, que são realizados principalmente nos hospitais, precisam da eletricidade. As pessoas muitas vezes ficam doentes, ficam ligadas em aparelhos, né? E o aparelho precisa de uma eletricidade. O hospital utiliza, então, vários desses aparelhos, e também para a iluminação do hospital, e também para a fabricação desses aparelhos, né? Por exemplo, o menino utilizando ali a televisão, para a fabricação de uma televisão, é preciso eletricidade. Para a fabricação dos aparelhos que esse homem está utilizando no hospital, também é necessário eletricidade para produzir os aparelhos, né? Ali na porta do hospital temos uma mulher falando ao telefone. Também no telefone utilizamos a eletricidade, né? Alguns são por pilhas, alguns aparelhos, né, por pilhas, por baterias, igual o celular, precisam ser recarregadas, né? Então, os aparelhos precisam de eletricidade e também a fabricação deles precisa de eletricidade. Tá bom? Página 222. Agora, na 223, olha, nós vemos ali que a eletricidade não está presente apenas em aparelhos, em coisas fabricadas pelo homem, ela está presente na natureza. Olha lá um raio, tá? Ali um raio que caiu em Salvador, na Bahia, tá? Vocês já viram um fenômeno desse? Sim, né? Nós já vimos, quando chove bastante, nós vemos primeiro às vezes vem o trovão, né, o barulho, e depois cai o raio, então aquela claridade que corta o céu, né? A eletricidade também está presente em alguns fenômenos naturais, como os raios. Esses fenômenos são descargas elétricas na atmosfera terrestre que resultam em um clarão, que é o que a gente vê no céu, conhecido como relâmpago, e um ruído característico conhecido como trovão. Isso nós vamos sublinhar, gente, tá? Ó, abaixo da foto, todo esse parágrafo, ó,
tá? Todo esse parágrafo que fala sobre o raio, que fala sobre o trovão, o raio é uma descarga elétrica, tá? Então, olha lá, ó, sublinhadinho, tá bom? O parágrafo inteiro. Continuando, então. Os raios podem causar incêndios, tá? Então, é perigoso os raios. Nós precisamos, para evitar, então, esses problemas causados por raio incêndio, ou pode cair direto numa pessoa, pode causar ferimento, né, e morte das pessoas. Então, para evitarmos esses raios, nós precisamos ter um equipamento chamado de para-raios. Tem lugares que tem muitos raios. Então, as pessoas colocam nas casas delas mesmo os para-raios, tá? Ou em cima dos prédios, né? Olha, então aqui nós vamos sublinhar também, olha. Para evitar esses acidentes, tal, utilizamos para-raios. Vamos sublinhar todo esse parágrafo também. E ali nós vemos, olha, em cima de um prédio, o para-raio, tá? Aqui embaixo explica como é esse para-raio, tá? É instalado em telhados de edifício, é uma haste metálica, né? Atrai a descarga elétrica para ele, não deixando, então, que chegue nas pessoas, nas construções, tá? Então, é um aparelho que puxa o raio para ele e leva aquela eletricidade lá para o solo, né? Não deixando afetar as pessoas, os prédios e tal. A ocorrência dos raios está associada a um processo chamado eletrização. Isso nós vamos sublinhar também, criança, olha onde está em negrito ali, tá? É um processo chamado de eletrização. Agora aqui nós temos uma experiência, olha, muito legal para vocês fazerem, por favor, façam. A tia já vai explicar como que vocês vão fazer. E aqui também sublinho, olha, que são as últimas linhas dessa página. O fenômeno que vocês vão fazer ali está relacionado ao processo de eletrização por atrito. Quando nós esfregamos, por exemplo, duas mãos assim, olha, elas estão causando um atrito. Atrito é quando esfregamos uma coisa na outra. E isso gera uma eletricidade, uma eletrização. E olha o que nós vamos fazer. Nós temos ali 3 passos do que vamos fazer, a foto ali, olha. Nós vamos picar uma folha de papel em pedaços bem pequenininhos mesmo, tá? Não pode ser grande, senão ela não vai fazer a experiência que a gente quer, porque ela vai ficar pesada, então tem que ser pequenininhos, tá? Pique pedaços bem pequenininhos de uma folha, coloque numa mesa, esfregue uma caneta, tá? Ó, pegue uma caneta, esfregue a parte plástica dela várias vezes no cabelo da gente. Esfrega. E depois aproxima aquela caneta lá naqueles pedacinhos de papéis que vocês colocaram na mesa. Vocês vão ver, tem que ser pequeno, senão a caneta não dá conta, né? A eletricidade que passou do nosso corpo para a caneta não dá conta de erguer o papelzinho. Mas se ele for pequenininho, vocês vão ver que depois de esfregar bem a caneta, vocês vão colocar lá nos papeizinhos e vai erguer os papeizinhos, tá? Por quê? Porque o nosso corpo tem eletricidade também. Tá bom? Então, vamos ver agora a página 224, ó. 224, continuando, então, com a nossa matéria. O nosso corpo, então, pode ter eletricidades através de atritos, né? O ano passado, a prof viu que tinha até um texto que a prof passou para os alunos ali, que falava sobre isso, do nosso corpo ter eletricidade. E, por exemplo, no inverno, quando nós utilizamos muitas cobertas na hora de dormir, né? Nós colocamos várias cobertas, porque tá frio realmente. Eu já passei por essa experiência. E aí eu contei para eles e falei para eles tentarem fazer isso daí. Às vezes nós estamos assim, tão quentinhos com aquelas cobertas, né, que nós estamos utilizando ali para dormir, e aquilo, o nosso corpo vai passando uma certa eletricidade para as cobertas. Então, às vezes, se nós tiramos aquela coberta com tanta rapidez quando vamos levantar de noite, por exemplo, eu já vi que quando a gente tira aquela coberta com tanta rapidez, aquilo gera uma eletricidade e faz raiozinhos assim, umas faíscas pequenininhas, tá? Por quê? Porque o nosso corpo gera energia, o nosso corpo é energia, tem eletricidade. E passou aquela eletricidade para a coberta. E quando nós levantamos a coberta com muita rapidez, aí vê aquelas faísquinhas pequenas, tá bom? Então, aqui, olha, a tia não vai ler que não dá mais tempo, mas aqui mostra, conta para vocês
vocês lendo, vocês vão ver o processo de eletrização que é conhecido desde o século 6 a.C., tá? Então, leiam ali. E depois aqui, olha, o acesso à energia elétrica. Ali fala, olha, que tem pessoas, por exemplo, nesse local aqui dessa casa bem simples, eles não têm acesso à energia elétrica, mas eles colocam ali, olha, uma placa, tá? Uma placa solar, um painel solar que é chamado, né? E o sol, então, vai fazer com que aquela placa se carregue. E quando as pessoas precisam, então, da eletricidade dentro daquela casa, aquela placa que se carregou com a luz solar, com o calor do sol, vai gerar energia para que as pessoas utilizem essa eletricidade dentro da casa, mas não gerada por eletricidade através de fios e tal, gerada através do quê? De uma placa solar que captou a energia do sol e transformou em eletricidade. Olha só que maravilha, né? Então, leiam isso daqui também, tá? Que é algo muito importante. Página 224. E aí, vamos fazer a atividade da página 225, ok? Apenas ali, duas atividades apenas sobre eletricidade. Então, nós vamos iniciar esse capítulo hoje. É um assunto que vai muito longe ainda, porque tem muitos detalhes muito legais para a gente aprender, experiências para a gente fazer. E vamos apenas até aqui, tá? Página 220 e 221 para iniciar o capítulo. 222 e 223, tá? Para a gente iniciar a matéria ali com os assuntos que a gente vê e a experiência para vocês fazerem. E depois a página 224, finalizando ali o assunto, e atividade na 225, tá bom? Essa é a nossa atividade, então, de ciências de hoje, vendo que a eletricidade está presente em todas as atividades, praticamente, que nós fazemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e está presente também na natureza e no nosso corpo, né? Então, vamos fazer essas páginas aí, da página 220 até 225, com os exercícios 1 e 2. Boas atividades, depois a gente continua os assuntos aí, que são assuntos bem legais, sobre a eletricidade e as experiências que nós vamos fazer, vocês vão gostar também, tá bom? Beijo para vocês, até mais!